Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Tanta coisa que pareceu impossível nas nossas vidas. E para todas tu deste solução. Uma solução por vezes tardia ao nosso pensar, mas segura. Porque surgiu no teu tempo. De acordo com a tua perfeição. De acordo com o teu saber, com o teu conhecimento. Ó Deus, tu és o Deus do impossível. E cada um de nós é a prova de que tu és o Deus do impossível. Porque muito do que temos conseguido não tem sido nas nossas capacidades. Não tem sido no nosso saber. Não tem sido na nossa inteligência. Mas tem sido na unção do teu Espírito Santo. E é por isso que nós não nos envergonhamos de dizer, nosso Deus e nosso Pai, que queremos que continues a ser o nosso Deus e o nosso Pai. Porque em Ti nos sentimos realizados. Em Ti sentimos que a nossa fé está no caminho certo. Em Ti ganhamos aquela confiança, aquela autoridade, aquela força necessária para continuarmos a trilhar por este caminho. Deus, nós te amamos com o amor com que tu nos continuas a amar. Aquele amor com que providenciaste a nossa salvação. Aquele amor que derramaste em nós antes de nós nos entregarmos. E é nesse amor que nós queremos continuar a viver. Já não é um impossível, mas é uma certeza de vitória. É a certeza de que não estamos mais sós. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Porque um Deus tão forte, o Deus do impossível, o Deus das coisas impossíveis, o Deus para quem nada é impossível, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra por Cristo Jesus. Esse Deus que és tu, Pai, continuas a amar-nos, a cada um de nós individualmente, e a fazer morada em nós individualmente, através do teu Espírito Santo, e a compreender-nos, e a mostrar-nos, não um caminho melhor, porque só há um caminho, mas a mostrar-nos como podemos caminhar mais acertadamente, mais vitoriosamente, nesse caminho que é único, porque é Cristo Jesus. Não queremos outro caminho, como não queremos outro Jesus. Não queremos outro ajudador, como não queremos outro Espírito Santo. Nós te damos graças, porque tu, o Deus do impossível, o Deus para quem nada é impossível, habitas na eternidade e também no nosso espírito, bem dentro de cada um de nós. E é nesta unção, é neste refrigério, é neste paz, é nesta calma espiritual, é nesta certeza de verdade, adorando-te em espírito e em verdade, que nós queremos continuar. Sempre, 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 em nome de Jesus. Amém. Deus impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Amém. Glória a Deus.
Amém. A Igreja do Senhor pode ficar sentada e eu vos saúdo no nome superior de Cristo Jesus. Amém. É verdade, amados, nós não estamos sós nesta caminhada, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que, como podemos ler ali e cantar, é um Deus que abre o mar para nós passarmos. É um Deus que, se for preciso, nos coloca do outro lado do mar, se não o quiser abrir. Ele tem as suas formas de atuar. Ele pode fazer-nos caminhar sobre as águas. Ele pode abrir o mar vermelho para nós passarmos. Mas também nos pode colocar do outro lado sem ter que abrir o mar, sem ter que nos fazer caminhar. Porque às vezes, quando temos que fazer alguma coisa por nós, acontece como a Pedro, não é? Começamos a andar, mas depois, em vez de olharmos para Jesus, olhamos para baixo e lá vamos nós. E por isso, Deus tem muitas maneiras de trabalhar. Deus pode te fazer caminhar sobre as águas, se tu tiveres fé para isso. Deus pode abrir o mar vermelho para deixar passar a todo um povo. Mas a ti, individualmente, também pode passar para o outro lado do mar, para o outro lado dos problemas, para o outro lado de todas as situações negativas, para o outro lado da tua doença, para o outro lado da tua dúvida, para o outro lado das tuas necessidades, porque Ele é o Deus do impossível. Mas, amados, tu não estás só. Nós não estamos sós. Mas falar na abertura do Mar Vermelho, para dizermos que não estamos sós, nós pensamos logo que não estamos sós porque Deus está connosco. Mas o Mar Vermelho não se abriu para uma pessoa só. Abriu-se para um povo. E tu não estás só. Tu pertences a um povo que pertence a Deus. Não penses que estás só nas tuas lutas. Não penses que estás só perante o mar, perante as agitações do mundo. Não. Tu não estás só. Não estás só porque Deus está contigo. Mas não estás só porque pertences a um povo que te ama, a quem deves amar, em quem deves estar em comunhão. Porque o Mar Vermelho não se abriu para uma pessoa só, mas abriu-se para todo um povo. E por isso não estás só nesta caminhada para a terra prometida. Muitos estão contigo. Não penses que só tu foste salvo ou foste salva. Não. Há milhões de outros que foram salvos. Há milhões de outros que estão a ser perseguidos ainda nesta hora e neste momento em que eu falo contigo. Pelos carros, pelos cavalos, pelos soldados do faraó do Egito. Neste mesmo momento, provavelmente, algum cristão está a dar a sua vida pelo nome do Senhor. Alguma igreja pode estar a ser incendiada. Mas eu quero te dizer que nem a eles, nem a nós, Deus alguma vez abandona. Porque pertencemos a um povo que foi comprado por um preço muito alto. Pertencemos a um povo que foi comprado com a promessa, com a palavra do nosso Deus. Com o sangue que Jesus verteu por nós na cruz do Calvário. Foi pago um preço muito alto para que tu estejas diante do Mar Vermelho, ou estejas diante de um mar, ou de uma dificuldade que parece que não vai ser resolvida, que parece não ter solução. Mas eu quero te dizer que quando temos Deus, há sempre uma solução. Porquê é que há sempre uma solução? Porque Ele é a solução. Ele é a solução para o teu problema. Amados, não são palavras fáceis, não são palavras ritualizadas, são verdades que já muitos de nós sentimos na nossa vida. E por isso, se Ele
já foi a solução para muitos de nós, se Ele é a solução para muitos de nós, Ele vai continuar a ser a solução para todos nós. Amém? Amém. E amados, acabei de vos contar no domingo passado aquele sonho onde tudo era falso, e eu quero vos dizer que tudo quanto se passou naquele sonho que eu narrei aqui, nada daquilo que se passou é o que se passa no reino de Deus. No verdadeiro reino de Deus. Ali só havia corrupção, só havia exploração, só havia engano, aprisionamento espiritual, falsidade, só havia perdição. Não é isso que existe no reino de Deus? Não é para isso que nós somos chamados a aceitar Jesus Cristo? Não é para isso que nós somos chamados a crescer em santificação? Não é para isso. Ninguém é chamado para pertencer a uma igreja, entre aspas, onde abunde falsidade, onde existe a corrupção, onde existe a exploração. Não somos chamados para isso. São os homens que nos chamam para isso. Pode haver quem se aproveite de igrejas para explorar, para corromper, para falsear a verdade. Mas essa não é a vontade de Deus para a vida de ninguém que aceita Jesus como seu único Salvador e Senhor. Diz a palavra de Deus que o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Mas o versículo não se fica aqui. O versículo diz mais, que quem assim serve Cristo, assim como em justiça, em paz e em alegria, está escrito. Quem assim serve Cristo, em justiça, em paz, em alegria espiritual, agrada a Deus e é bem aceite pelos homens. Está escrito. Romanos 14, 17 e 18. Está escrito. Isto é o reino de Deus. E é bom, se queremos decorar versículos, que os decoremos por inteiro, pelo menos no mesmo contexto. Porque muitos sabem dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, mas mais importante é que essa justiça, essa paz e alegria possam brotar de dentro de nós para fora. Porque isso agrada a Deus e é uma forma de agradar também àqueles que nos rodeiam. Querem saber o que é que diz mais a palavra em relação ao reino de Deus? Em 1 Coríntios diz-nos que Deus chamou-nos para a paz e não para a servidão. Está escrito, 1 Coríntios 7,15. Somos chamados para a paz, para o descanso espiritual e não para a servidão. Não para sermos servos de ninguém. Nem o marido da mulher, nem a mulher do marido, nem os filhos dos pais, nem os pais dos filhos, nem a congregação do pastor, nem o pastor da congregação. Somos chamados para sermos livres em Cristo Jesus. E sermos livres em Cristo Jesus é andar em justiça, em paz e em alegria. E sabem o que é que diz em Efésios 5, 8 e 9? Diz simplesmente isto. Somos a luz do mundo. E andamos de acordo com a luz. E se andarmos de acordo com a luz, vivemos em amor, em justiça e em verdade.
justiça, verdade e amor. Justiça, verdade e amor era aquilo que não existia naquele sonho. Mas justiça, verdade e amor é aquilo que existe no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É só um espaço físico? Também é. Porque todo o terreno, todo o espaço que a planta do teu pé pisar é reino de Deus. É reino de Deus. Mas o verdadeiro reino de Deus espiritual é aquele de que nós fazemos parte. E quando nós dizemos que o reino de Deus é justiça, é amor e é verdade, quer dizer que a justiça, a verdade, o amor e a alegria do Espírito Santo têm que existir em todos nós. Ou então não somos reino de Deus. Se a Bíblia diz que estas coisas existem naqueles que são luz, naqueles que andam na luz, naqueles que servem Deus, se elas não existem em nós, precisamos de ser recarregados com a unção do Espírito para que voltemos a ser paz, a ser verdade, a ser justiça e a ser alegria, porque isto é o reino de Deus. Porque, amados, também está escrito em Romanos 12:2 um conselho espiritual do apóstolo Paulo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa maneira de pensar. O que é renovação? Renovação é uma mudança para melhor, mas sempre uma mudança voluntária e consciente. Renovação não é opressão. Porque pela opressão, pelo engano, pela corrupção, pela injustiça, ninguém se renova para melhor. Apenas se deteriora. Apenas se estraga ainda mais. Mas renovação fala em melhoria de vida. Renovação fala em crescimento espiritual. Renovação fala em mudar a nossa maneira de pensar, para dar lugar à maneira de pensar de Cristo Jesus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E é isso que nós temos feito. Temos dado a oportunidade ao Espírito Santo para que Ele nos renove a cada dia, para que Ele nos transforme para melhor a cada dia, ou ficamos acomodados em determinado lugar, em determinada altura da nossa progressão para os céus? Será que entramos no caminho, percorremos alguns metros, alguns quilómetros, e depois paramos, estagnamos? Ou, pelo contrário, temos dado a oportunidade ao Espírito Santo para que trabalhe em nós, e a cada dia, sejamos melhores? Só melhores dentro de nós? Não. Sejamos produtivos. Produzamos fruto. E como eu já preguei uma vez, fruto. Mais fruto, muito fruto. É essa a progressão que deve existir no caminho do cristão. Fruto? Ficar-se só no fruto? Não. Mais fruto.
Ficaste só no mais fruto? Não, no muito fruto. E o que é que Jesus diz depois? E assim será glorificado o meu Pai. Amém. Por isso, amados, eu sei que são palavras que parece que se repetem a cada dia. Mas eu quero dizer que são palavras que devem estar bem gravadas dentro de nós. Palavras que não devemos esquecer, porque nós somos o reino de Deus. E se não produzirmos estes frutos de justiça, de verdade, de amor e de alegria e de luz e de paz, alguma coisa está a falhar. Não estou a dizer que deixamos de ser cristãos. Não estou a dizer que perdemos a salvação. Quando não abençoamos as outras pessoas com as verdades que estão em nós, ou quando não temos todas estas verdades em nós e, portanto, não as podemos dar aos outros. Eu não estou a dizer que deixamos de ser cristãos ou perdemos a salvação. Estou a dizer que precisamos de crescer espiritualmente. Estou a dizer que estamos a produzir fruto. Mas não é produzindo fruto que o nome do Pai é glorificado na sua plenitude. É preciso produzir mais fruto, é preciso produzir muito fruto. Porque se não produzimos mais fruto, não produzimos muito fruto, é porque não deixamos que o Espírito Santo faça o seu trabalho em nós. Portanto, cuidado. Uma coisa é perder a salvação, que não está aqui contextualizado. Outra coisa é manter a salvação, mas acomodarmos-nos a um lugar, a um local do caminho onde resolvemos estagnar e não queremos continuar a progredir até atingirmos a plenitude de Cristo. O conselho está dado. As palavras estão transmitidas. Não basta ouvi-las. É preciso conferi-las na tua mente. Conferi-las no teu espírito. Só não. É preciso pormos em prática aquilo que ouvimos ou aquilo que ouvimos e conferimos. Porque se ouvimos, se conferimos, se aceitamos, mas se não pomos em prática, estamos a transmitir apenas uma parte daquilo que é o reino de Deus, quer dentro de nós, quer à nossa volta. Amados, talvez depois do que eu disse nos 2 primeiros domingos em que falei sobre o descanso de Deus, alguém não aceitasse muito bem quando eu disse que o que se passa no mundo físico é uma figura do que se passa no mundo espiritual. Eu fui-vos mostrar e falar sobre aquelas passagens de Hebreus. Mas eu quero vos dizer que o plano de Deus para a humanidade, para a salvação da humanidade, para o contacto que Deus queria ter com a humanidade, é uma figura daquilo que verdadeiramente se passa nos céus. Eu vou-vos ler aqui 3 versículos aqui no Salmo 132. Ouçam com atenção. No Salmo 132, nos versículos 8, 13 e 14, nós lemos assim: Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Então, há um lugar de repouso para Deus e em Deus. Entra, Senhor,
tu e a tua arca. O que é que a arca tinha dentro? Tinha a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Cristo Jesus. Entre tu e a tua arca, a arca da tua fortaleza, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. O que é que David está aqui a dizer? Está a falar apenas no lugar santíssimo do templo físico? Está a dizer somente que Deus escolheu Jerusalém para ser a sua cidade e que mandou erigir um templo onde havia diferentes partes, uma das quais era o lugar santíssimo onde era colocada a arca. E era aí que Deus ia passar a habitar? Se nós lermos só isto, parece que sim. Que o lugar santíssimo onde estava a arca seria ou passaria a ser o lugar de descanso de Deus. Lendo só isto, lendo só aquilo que os nossos olhos físicos leem, que Jerusalém seria a cidade do Deus vivo e que o lugar santíssimo seria o lugar do repouso de Deus, onde Deus iria habitar. Se alguém disser que não é isso que está escrito, eu vou chamar mentiroso ou mentirosa. Porque é isso que está escrito. Deus escolheu Jerusalém para a sua cidade e escolheu um lugar de repouso para ele e para a arca, no Santo dos Santos, no templo. Se lermos o resto do capítulo, está escrito isso. Mas devemos interpretar só fisicamente o que está escrito? Ou devemos dizer, como disse Salomão, aqui em 2 Crônicas, quando ele diz: habitaria Deus com os homens na terra? Não. Então David estava a dizer que Deus escolhera Jerusalém para ser a sua cidade e que o templo seria o lugar de habitação de Deus. E agora Salomão diz: habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ouve, pois, ó Deus, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, ouve do céu, ouve e perdoa. Então, quando David dizia que Jerusalém era a cidade de Deus e que Deus ia habitar, ia ter o seu lugar de repouso no lugar santíssimo, não estava a falar fisicamente. Estava a ver muito mais além. Porquê? Porque, como nós vamos ver, então David já sabia que havia uma outra Jerusalém. Não uma Jerusalém física, mas a Jerusalém espiritual. Que já havia o novo Santo dos Santos. Não o Santo dos Santos no templo, mas o Santo dos Santos nos céus. Que havia não um monte de Sião físico, mas havia um monte de Sião espiritual. Ele estava vendo mais. E por isso Salomão podia compreender que não eram as 4 paredes, que não era o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar,
Não era esse lugar que seria a habitação de Deus. Querem que eu vos dê a explicação também pela Bíblia? E estou a buscar versículos bíblicos para que não surjam dúvidas. Depois de vos ter falado em David, depois de vos ter falado em Salomão, nas suas palavras, vou agora aqui a Hebreus 12 e vou ler o seguinte. Nos versículos 22 e 23, vou ler assim. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Quem é que chegou ao Monte Sião? Os salvos. Então, mas nós tivemos que ir a Jerusalém? Tivemos que ir ao Monte Sião? Não. Mas chegámos lá. Qual Monte Sião? Ao Monte Sião físico? Não, ao Monte Sião espiritual. Mas chegámos ao Monte Sião. Chegámos à cidade do Deus vivo. À Jerusalém celestial. Não há Jerusalém física. Não há Jerusalém que podemos interpretar como sendo só as palavras de Davi. Porque nós pegamos em muitos salmos de Davi e muito do que ele disse não era falando fisicamente, mas estava a ter a revelação do que era tudo aquilo, mas transferido para o mundo espiritual. E querem mais? Tendes chegado ao monte de Sião. Tendes chegado à cidade do Deus vivo. Tendes chegado à Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. À igreja dos primogénitos arrolados nos céus. Quais são os primogénitos arrolados nos céus? Foram aqueles primogénitos arrolados no tempo de Moisés para saber quem eram os primogénitos de cada uma das tribos, para poder comparar o número dos primogénitos com o dos levitas, ter que pagar uma taxa pela diferença entre o número de primogénitos e o número dos levitas? É esse arrolamento de primogénitos que nós estamos a falar? Não. Estamos a falar nos primogénitos, naqueles que foram chamados. Cada um de nós pela primeira vez, para estarmos lá. À igreja dos primogénitos. Arrolados aonde? Na lei de Moisés? No mundo físico? Não. Arrolados nos céus. Chegamos a Deus, o juiz de todos. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem são os espíritos dos justos aperfeiçoados? São aqueles que já morreram em Cristo. E somos nós, quando deixarmos este corpo e formos renovados no nosso espírito. Porque enquanto andamos neste mundo, ainda temos mazelas, ainda temos brechas, ainda temos alguns buracos no nosso espírito. Mas quando se der a hora de passarmos, todos esses buracos desaparecerão. Todas essas falhas desaparecerão. E, portanto, seremos, como diz aí, espíritos dos justos. Quem são os justos? Somos nós. São aqueles que já partiram. Mas não iremos com as nossas mazelas para lá, mas com os nossos espíritos aperfeiçoados. Por isso, amados, não vos estou a falar só, mas também. Não vos estou a falar só, mas também do descanso que Deus preparou para cada um de nós. Já vimos, não vou falar novamente em Gênesis, não vou falar novamente em Hebreus. Mas Deus preparou um lugar. Mas eu pude explicar-vos que o descanso que Deus preparou para toda a humanidade que o aceitasse, Deus preocupou-se em deixar oportunidades ao seu povo para que soubessem o que era o descanso em Deus. E que só conseguiriam descansar em Deus
se tivessem confiança em Deus enquanto andassem neste mundo. E deu-lhes os sábados para descansarem, e deu-lhes o 7º ano para descansarem e para saberem o que é o descanso espiritual, o que é o descanso em Deus. E enquanto eles observaram a palavra, os mandamentos do Senhor, nunca lhes faltou nem a chuva, nem a ceifa. Nunca lhes faltou. Está escrito. Durante 40 anos, por exemplo, podia buscar diversas áreas, mas durante 40 anos, quando um dos irmãos mais novos de Caleb, Otniel, foi o primeiro juiz em Israel, quando ainda não havia rei, diz a palavra de Deus que durante o seu juizado, durante a sua liderança, o povo de Israel viveu 40 anos de paz. Porquê? Porque tinha um líder que fazia o seu povo cumprir a palavra. E mais, e os 40 anos do reinado de Salomão? Diz a palavra de Deus, também em 2 Crônicas, que os reis procuravam vir de todo lado para conhecer Salomão, para conhecer a riqueza de Israel, para conhecer a sabedoria que Deus dera a Salomão. E Salomão reinou durante 40 anos. Porquê é que houve paz? Porque o povo cumpria os sábados. Porque o povo cumpria os 7º anos. E quando o povo cumpre, quando o povo faz a sua parte, Deus faz a dele. Não duvides. Quando nós cumprimos, Deus também cumpre. Quero fazer outra comparação. Porque nós dizemos que se estivéssemos no lugar dos judeus, não seríamos tão desobedientes como eles. Não seríamos tão idólatras como eles. Não seríamos tão apóstatas como eles. Não nos desviaríamos da lei. Será? Mas então, estando afastados da lei e vivendo na graça, qual tem sido o nosso comportamento? Total obediência? Ou desobedientes, como foi o povo de Israel? Isentos de idolatria? Ou continuamos a pôr muita coisa acima de Deus? E não falo de imagens de escultura. Falo de bens materiais. E não falo só de bens materiais. Falo inclusive de pessoas da nossa família. E muitas outras coisas que nós pomos acima de Deus. Será que nós estamos a ser um exemplo de povo? Ou estamos a ser uma repetição do que foi o povo de Israel para com Deus? Será então, em consciência teremos que o dizer, que não somos melhores do que o povo de Israel? Porque, amados, o que é que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Deus escolheu os judeus, que Deus escolheu o povo de Israel por ser o povo mais numeroso à superfície da terra, por ser o povo com mais soldados, com mais poder militar à superfície da terra. Foi por isso que Deus escolheu o povo de Israel. Querem que eu vos leia um versículo onde nos explica se foi esse o motivo porque Deus escolheu o povo de Israel? Ouçam a palavra de Deus em Deuteronômio.
Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, dentre todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor por afeição, não vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Agora ouçam. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amados, vemos aqui que Deus escolheu o menor dos povos, o menor em poder militar, um povo que nem tinha terra ainda para edificar a sua nação, um povo insignificante aos olhos dos outros povos. Empreguemos um termo ainda mais correto. Deus escolheu um povo que estava escravizado. Se eu virar algumas folhas, ainda em Deuteronômio, vou ao capítulo 28 e ao versículo 9 e 10 e leio assim: o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo seu nome, pelo nome do Senhor, e temer-te-ão. Diz-vos alguma coisa? Isto. Um povo sem personalidade própria, sem terra para habitar, o menor dentre todos os demais povos, mas a quem o Senhor amou. E disse: eu vos chamei, eu vos mostrei a minha lei, e se guardardes os meus mandamentos, todos os povos irão saber que tu és o meu povo, que eu tenho o meu nome em ti. E virão saber porque é que um povo tão pequeno, sem poderio militar, sem terra, consegue ser tão abençoado ao ponto de abençoar os outros povos. Glória a Deus. Conseguem fazer a comparação? Quem éramos nós? Em que Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós nem povo éramos. Porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando ainda éramos um povo escravizado pelo pecado, pela morte, pelo medo. E diz Efésios que Deus nos deu a vida por Cristo Jesus. E o que é que
Eu quero dizer com isto que nós pertencemos a um povo espiritual. Que nós pertencemos à igreja. Nós pertencemos a um grupo de pessoas. Fazemos parte de um grupo que é tido como sem valor pelo resto do mundo. Ninguém valoriza a verdadeira Igreja de Cristo. Falar-lhes em batismo do Espírito Santo, ninguém aceita. Em salvação eterna, o que é isso? Em Cristo, estupidez de ele ter morrido na cruz. Em santificação, não. Eu nasci para viver e para morrer. Os nossos valores morais, alicerçados na palavra de Deus, aos olhos dos outros, deviam envergonhar-nos. Somos um povo, dizem eles, sem personalidade própria. Somos um povo que andamos enganados. Mas Jesus disse simplesmente: tu és Pedro, e sobre a verdade que tu disseste, eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Povo sem significado? Povo mais pequeno que os outros povos? Sim. Mas porquê é que Deus escolheu o povo de Israel sendo o mais pequeno de todos? Para que ele cumprisse a sua palavra e o seu nome fosse glorificado e as outras nações viessem querer conhecer o povo de Israel. A igreja também nasceu assim, com 12 apóstolos, e um até foi traidor e foi substituído, e a igreja foi crescendo. Mas a verdadeira igreja continua a ser uma nação pequena em relação a todas as outras nações da terra. Mas então porque é que Deus levantou o povo de Israel? Mas então porque é que Deus levantou a igreja? Para manifestar através do povo de Israel, para manifestar através da igreja, o poder do Deus do impossível, o poder do Deus que criou os céus e a terra. E se o povo de Israel cumprisse ou tivesse cumprido, o nome de Deus seria glorificado e todas as nações procurariam o povo de Israel, como aconteceu durante o reinado de Salomão. Vinham de todo o lado. Porquê? Porque Deus se manifestava naquele povo. E o que é que tem acontecido com a igreja? Temos nós levado aos outros, temos nós vivido em nós a palavra de Deus suficientemente para que os outros digam: epá, o que é que se passa com aquele grupo? O que é que se passa com aquelas pessoas? O que é que se passa com aquele homem? O que é que se passa com aquela mulher? Eu tenho que saber o que é que se passa na vida dela. E vêm aí e perguntam. E então o nome do Senhor é glorificado através desse povo, através de cada um de nós. E o que é que nós temos feito? Temos deixado Deus manifestar-se em nós? Mas para que Deus se manifeste em nós, em toda a sua plenitude, é necessário que nós continuemos a crescer até à plenitude de Cristo. Mas abrandamos. Em alguma altura da nossa vida espiritual nós abrandamos. Nós deixámos-nos ficar para trás. Nós queremos continuar, mas à nossa maneira. Esquecendo-nos que o caminho que estamos a trilhar, o caminho onde nós estamos, não fomos nós que o abrimos. Mas foi o amor de Deus que o abriu por nós, entregando-nos Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Somos nós melhores que o povo de Israel, que só por determinadas alturas é que era reconhecido como o povo de Deus?
que só em determinadas alturas é que viam o nome de Deus glorificado através deles? Somos nós como eles? Será que estamos a valorizar o termos sido chamados povo de Deus? O termos sido chamados igreja de Deus? Será que temos manifestado os dons do Espírito Santo na nossa vida e através de nós, nas igrejas, para que o mundo diga, puxa pá, que igreja aquela, que povo aquele, eu também quero ir e saber o que é que se passa com aquele povo, porque é que aquele povo é tão forte, porque é que aquele povo ama a justiça, porque é que aquele povo é feliz, porque é que aquele povo se ama uns aos outros, porque é que aquele povo valoriza a oração, porque é que aquele povo anuncia o Evangelho, porque é que aquele povo tem ousadia e avança e vai, e vai, e vai, e vai em fé. Tem sido esse o nosso testemunho. Foi para isso que Deus escolheu Israel. Para levar o seu nome, através do povo de Israel, a todas as nações. Foi por isso que Deus escolheu a igreja. Para levar o seu nome, através da igreja, a todas as nações da terra. Vamos ficar por aqui. Tem que ser. Depois continuamos. Amém? Que é este povo? Aleluia! Que povo é